Estamos de volta aqui, amados, com a Lei 7.716 de 89, né? Essa lei que trata aí sobre os crimes, né? Uma lei que fala sobre crimes, não podemos esquecer disso, sobre crimes resultantes de discriminação ou preconceito, seja por raça, cor, né? Etnia, religião, procedência nacional. Na aula passada a gente viu até o artigo 14, né? Então vamos dar continuidade aqui, faltam poucos artigos para completar esta lei, para na próxima aula a gente responder algumas questões sobre ela, né? O artigo 16, né, novamente continuando falando sobre crimes, ele fala assim: constitui efeito da condenação a perda do cargo ou função pública para o servidor público e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a 3 meses. Preste atenção esse artigo 16. Ele está falando de dois assuntos extremamente importantes. Primeiro assunto muito importante. Ele fala aqui, ó. Ele trata nesse ponto. Quando ele diz assim: constitui efeito da coordenação a perda do cargo ou função pública para o servidor público. Isso significa que uma das penalidades dadas a alguém, que cometeu crime de preconceito ou racismo, se essa pessoa for um servidor público, mas para isso, obviamente, essa pessoa tem que ser um servidor público, essa pessoa poderá ter como penalidade a perca do serviço público, da função pública que ela exerce, do cargo ou função pública que ela exerce. Simples assim, tá? Então, uma penalidade possível é exatamente a perda da função pública para o servidor público. Simples assim. Entendemos esse ponto? Beleza? E o outro ponto está falando sobre estabelecimento particular. Então, isso significa o seguinte, que está falando sobre crimes cometidos em estabelecimentos particulares por ação direta do próprio estabelecimento. Então, sei lá, um estabelecimento onde que o dono cometeu ou um funcionário cometeu aquele crime, né? Neste caso, uma das penalidades possíveis é exatamente ele ter ali o seu funcionamento do estabelecimento suspenso. Suspenso por um prazo não superior a 3 meses. Então, o estabelecimento pode estar com o seu funcionamento suspenso por um prazo não superior a 3 meses. Perfeito isso? Tranquilo? Entendemos até aqui? Agora preste atenção no artigo 18, né? Ele fala assim: os efeitos que tratam os artigos 16 e 17, o 17 não existe mais, né? Ele foi revogado, então só se aplica aos 16. Os efeitos que tratam o artigo 16, né? Eles não são automáticos. É óbvio que eles não são automáticos. Nem precisaria estar aqui, mas ele coloca aqui como uma questão afirmativa, para deixar claro, né? Não são automáticos. É óbvio que isso tem que ser motivado e declarado na sentença. Então, o senhor juiz que aplicar a penalidade de perda do cargo ou função pública a um servidor, é ele que tem que deixar isso lá na sentença. Está sentenciado a perder o cargo. Tem que estar lá na sentença. Não é algo administrativo. Perfeito? Já não estamos falando aqui de um processo administrativo, porque essa lei não é sobre matérias administrativas. Não é. Mas sim no escopo do direito penal. Ou seja, mas sim voltado para a questão de crime. Então, se é crime, obviamente tem que ser declarado por uma sentença penal, por um juiz penal, essa ação. Da mesma forma, a suspensão, né, de funcionamento de um estabelecimento particular. Não é de imediato. Não é assim. É necessário que para que essa suspensão aconteça por um prazo não superior, ou seja, é até 3 meses, não superior a 3 meses, é necessário que se tenha aí, obviamente, a declaração
na sentença praticada por um juiz. Beleza? Entendemos? Entendemos isso? Se eu fosse examinador e se fosse cobrar essa lei, eu cobraria o artigo 16 e 18. Simples assim. Tá? Simples assim. Eu cobraria o artigo 16 e 18. Tá? Exatamente porque aqui tem elementos que conseguem levar à dúvida das pessoas. Né? Então preste atenção nesses artigos. Beleza. O artigo 20 volta a falar em crimes. Né? Ele fala: praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito, né? Vai ser pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Né? Como eu disse, as penas elas não são de grande importância. O examinador pode cobrar? Pode, mas é muita sacanagem ele cobrar a pena para você. Né? Porém, você saber que, obviamente, praticar, induzir ou incitar discriminação, preconceito é crime, nem precisaria estar aqui, eu sei que você já sabe disso. Né? Porém, dentro dessa lei, existe um parágrafo. E esse parágrafo, ele afirma uma questão isolada, que, de certa forma, está no ato de praticar, induzir ou incitar. Esse parágrafo se vincula a esse ato de praticar, induzir ou incitar. O que, principalmente, né, quando se cria, comercializa, né, cruz suástica ou gamada para fins, obviamente, se a gente está falando da cruz suástica, para fins de divulgação do nazismo. Então, fabricar, comercializar, distribuir ou veicular esses símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem cruz suástica ou gamada com o viés de divulgação do nazismo é crime. Preste atenção que aqui o segredo está na divulgação do nazismo. Um filme que trata sobre nazismo, e nesse filme os personagens usam ali uma cruz suástica, não está cometendo um crime de racismo. Não mesmo. Beleza? Mas, por exemplo, uma venda de roupa, não uma venda de roupa, camiseta, né? Camiseta. Aonde que nessa camiseta fique claro, expresso, né, que ali está utilizando símbolos nazistas com viés de induzir, de incentivar, né, com viés de incitar ou até mesmo praticar o nazismo, é crime. É crime. Beleza? Entendemos? Então a questão aqui é a divulgação com a ideia de incitar, de produzir, de cometer o racismo, no caso aqui em relação ao nazismo. Pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 2º, se qualquer dos crimes previstos no caso é cometido por intermédio dos meios de comunicação social, publicação de qualquer natureza, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Aqui basicamente ele está falando, né, que se esse crime foi cometido por meio de comunicação social ou publicação de qualquer natureza, esses também serão responsabilizados. Tá? Bastante simples. No parágrafo 3º, ainda falando sobre esse artigo, ele fala assim: no caso do parágrafo anterior, o juiz poderá determinar ou ouvir do Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência. Né? Basicamente está dando uma ação ao juiz. Está falando, se cometeu ali algo junto aos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza, o juiz pode determinar, ouvido o MP, ouvido o Ministério Público, o recolhimento imediato e busca e apreensão dos exemplares do material respectivo. Nem precisaria estar escrito isso aqui, né? É óbvio que o juiz pode determinar isso. Né? A cessação das respectivas transmissões radiofônicas, televisivas, eletrônicas ou publicação de qualquer meio, né? Receber ali, ter acesso a essas transmissões, ao que foi transmitido. E aqui, extremamente importante e bem recente, né? Algo bem importante e recente, ele fala sobre a
interdição de respectivas mensagens ou páginas de informação na rede mundial de computadores. Né? Isso aqui está muito vinculado, né, ao macro geral da internet, né, ao marco geral da internet, que é uma lei nacional que gere aqui no Brasil a relação com a internet. Né? É interessante perceber, e aí eu vou para um exemplo mais palpável, é interessante perceber que as empresas internacionais responsáveis por grande movimentação em redes sociais na internet, vou dar 2 exemplos, como o Facebook ou como o YouTube, por exemplo, né? É interessante perceber que estes, né, às vezes não respeitam o marco. Como assim, Kennedy? O que aqui na lei está dizendo e o marco nacional de internet também diz? Que para que uma página, para que um vídeo, no caso do YouTube, para que uma ação seja retirada, para que o Facebook apague uma página minha, uma página sua, uma página de qualquer um, é necessário, antes de qualquer coisa, uma decisão judicial. É isso que o marco geral da internet brasileira fala. Que para que o Facebook apague uma página minha, não se encontra apenas nas suas políticas internas. Não, é necessário que haja uma ação judicial, o juiz determine para que isso aconteça. Né? E aqui da mesma forma. Aqui basicamente ele está falando então de uma ação positiva do juiz. Ele está falando, se o juiz entendeu que uma página do Facebook é uma página nazista, né, ele pode sim interditar as respectivas mensagens ou páginas de informação. Ele pode determinar que o Facebook tire do ar, né, a página de Facebook que está cometendo aquele ato ilícito. Simples assim. Perfeito? Tá? Em regra, no Brasil, então, para você entender isso, né, o Facebook, sobre a minha página, ele não manda. A minha página é minha. Né? Ele só pode retirar se for uma decisão do juiz. Ele pode bloquear um negocinho ou outro, né, dependendo ali das algumas políticas internas, mas tirar a página inteira ou tirar a maior parte do conteúdo da página só mediante ali uma decisão judicial, conforme as regras brasileiras. Sim, todos os organismos que eu conheço, Facebook e YouTube primordialmente, não respeitam as regras nacionais quando se trata sobre esse assunto. Tá? Eles tiram conforme denúncias. Né? Denuncia para o YouTube, ele vai lá e tira. Denuncia para o Facebook, ele vai lá e tira. Né? E aí isso acontece porque as pessoas que têm essas páginas não buscam a justiça para garantir os seus direitos no Brasil, porque a lei é clara, só pode retirar se houver a decisão judicial. Beleza? Ok. E aí o parágrafo 4º, encerrando, ele fala assim, em relação ao parágrafo 2º, que trata sobre a comunicação, né, ou publicação, constitui efeito da condenação, após o trânsito julgado da decisão, a destruição do material apreendido. Pegou lá, né, alguma divulgação de alguma empresa, alguma coisa, condenou, condenação significa trânsito em julgado, né? Depois de transitado em julgado, né, é uma penalidade possível, o juiz pode determinar, né, que seja a destruição do material apreendido. Beleza? Tranquila a teoria? Fechou então. Eu fico por aqui e até a próxima aula nesse matéria com algumas questões sobre esse assunto, algumas questões rápidas e diretas. Valeu, tchau, tchau.